Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Octavia Butler. Octavia Butler, ela foi uma das maiores, se não a maior, ela é considerada a rainha aí do afrofuturismo. Ela tem dezenas de livros já de sua autoria, voltado a temas do afrofuturismo, principalmente trabalhando com mulheres. Na realidade, todos os livros dela, ela trabalha com mulheres. Ela nasceu em 1947, então, se você for pegar ali o momento histórico que os Estados Unidos vivia, tanto em 47, quanto alguns anos depois, até ali os anos 60, anos 70, e havia uma misoginia e principalmente uma segregação na questão do negro para com o branco. Então, uma negra escritora, porque assim, o escritor, em toda história, se você for analisar, até mesmo nos dias de hoje, ele não é uma profissão valorizada. Infelizmente, ele é uma profissão em que as pessoas muitas das vezes falam: mas você é só escritor? Você não faz outra coisa? Então, assim, as pessoas não veem o escritor como sendo uma profissão que se faz dinheiro como escritor. Na época dela, ainda isso era bem pior com as mulheres, porque mulher em si, ela já não podia muito ser escritora, estava ali começando, a gente vê até um pouco antes dela, a gente vê Jane Austen, ali 1800, algumas outras, mas eram mulheres brancas. Mulher negra, ela foi a primeira a quebrar esse paradigma, a primeira escritora de afrofuturismo, né, que já estava em alta, né, já estava ali subindo em alta, não somente o afrofuturismo, mas distopias ali como os livros de 1984, Admirável Mundo Novo, que eles foram escritos ali mais ou menos, até um pouco depois, um pouco antes, dependendo do livro, Nós, como uma distopia, porque se você for analisar os livros da Octavia Butler, ele tem muito do distópico, né, alguns, misturado com essa questão do afrofuturismo, com uma pitada ali de ficção científica, uma pitada não, totalmente ficção científica, alguns livros, alguns outros não. Alguns livros, por exemplo, como o mais aclamado, que é o Kindred, Laços de Sangue, você vê que tem, até pode-se falar que tem algumas pegadas científicas ali, não científicas, mas algumas pegadas de ficção científica. Tem, até poderia falar que tem ali, porém, a grande parte ali do livro dela, que logo vocês vão ver que é o livro que eu mais gosto dela, esse livro, ele traz mais conceitos humanos, conceitos a respeito da escravização do negro, a respeito até mesmo da família, a respeito a parte que ganha muito essa questão de ficção científica. Eu vou falar isso porque assim, no começo do livro, ali você lendo nas primeiras páginas, primeira, segunda, até na terceira página, você já descobre isso. Então não é um grande spoiler, até mesmo se você ler a história ali em si, na contracapa, enfim, você vai ver que isso não soa tão spoiler, que é a viagem no tempo, em que ela viaja no tempo de uma maneira até então que ela não sabia. Isso se descobre do meio até o final do livro, o que leva ela a fazer essa viagem no tempo. Não é nada assim, igual o DeLorean, você montar lá numa máquina e viajar o tempo, mas sim uma atitude que ela toma, vamos dizer, uma atitude que ela toma e ela acaba fazendo essa viagem no tempo. E assim, esse livro, tá, pessoal? O Kindred é um livro excelente. Se você não leu, leia ele. Foi o primeiro livro que eu li dela. Na realidade, assim, é o primeiro livro dela que ela... Aliás, não é o primeiro livro, porque ela escreveu alguns contos antes dele, mas o primeiro fechamento mesmo de história, parte literária, ele é o primeiro. Eu recomendo ou você começar por ele, né, sendo o primeiro, porque assim, a partir do momento em que eu comecei lendo por ele, eu me apaixonei pela Octavia. Mas assim, você pode começar por ele, ou você pode ler os contos, que depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Você pode ler os contos, Filhos do Sangue, outras histórias,
para você entender como é a forma dela escrever, a forma dela falar com o público, enfim. E assim, como eu disse anteriormente, ela enfrentou diversos preconceitos, como aquela questão realmente dela não ter uma condição financeira de bancar isso, mas ela continuou escrevendo. Algumas escritoras, como a J.K. Rowling, que colocou ali esse J.K. por causa que ela era mulher, e isso a gente não está falando de 1947, 1950, 1960, a gente está falando aí dos anos 1990, 2000, e uma mulher branca. Então, já havia esse preconceito desde lá de trás, desde do século XVIII, século XIX, e adentrou o século XX, tanto que hoje mulheres, elas escrevem, mas assim, a grande minoria das escritoras, infelizmente, são mulheres, tem crescido, a gente tem conseguido quebrar esse tabu. Os homens, nós como os homens, a gente tem que incentivar, sim, mulheres a escrever, principalmente mulheres negras, porque elas muitas das vezes pensam que não vão conseguir, mas conseguem sim, basta tentar e lógico. E a gente, como homem negro, e brancos também, com certeza, devem apoiar isso, devem comprar livro dessas mulheres, enfim, devem ler o livro dessas mulheres. Os livros que ela escreveu, eu tenho aqui a coleção, na realidade falta um, mas ele ainda não saiu do Brasil. Eu vou falar aqui os títulos dele, né? Que é o Kindred, Laços de Sangue, e depois eu vou explicando um pouco a respeito de cada um, tá? Então, Kindred, Laços de Sangue. O segundo livro, A Parábola do Semeador. Na realidade, ele é uma duologia. A Parábola do Semeador, A Parábola dos Talentos. Esse livro aqui, ele é bem importante para você entender o fechamento do primeiro, assim como todas as sequências no geral, né? Despertar. Esse livro aqui, ele começa um pouquinho mais lento, você vai primeiro vendo a personagem, vendo ali o ambiente, e depois ali vamos colocar no segundo, terceiro capítulo, que ele vai começar a mostrar realmente ao que veio. Ritos de Passagem, também é uma ótima continuação. Essa série aqui, que é a série Xenogênesis, recomendo a leitura dele, porque desses dois livros que eles são muito interessantes. E tem o terceiro. O terceiro ainda não saiu no Brasil. Ele saiu, no caso você pode adquirir ele em Kindle. Eu vou deixar o link aqui embaixo, para caso você queira adquirir eles. Vou deixar o link de todos, tá, pessoal? Para vocês adquirirem ele. Assim, vocês podem comprar ali. A gente ganha alguma comissãozinha, caso vocês comprem. E vocês não pagam nada mais por isso, tá bom? Aí ajuda o canal aí para poder continuar crescendo, tá bom? Então, assim, tem esses dois livros e ele é uma trilogia, e tem um terceiro que ainda não saiu no Brasil, e ele espero que saia em breve para eu poder ler ele em português. Eu até comprei ele em inglês, mas ainda não tive muita coragem de começar a ler ele, né? E por último, os contos dela, seria contos, histórias, enfim, é muito legal. Realmente, tem alguns contos aqui que te prende. São contos, na grande maioria, contos pequenos, que vão dar ali 6 páginas, 10 páginas no máximo. Então vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho de cada um, bem rápido mesmo, porque o vídeo já está bem grande. Então, Kindred, como eu já falei bastante dele, é o melhor na minha opinião. Esse daqui ele é o melhor, ele tem um enredo bem amarrado. Resumindo, ele é assim. O personagem desse livro, a jovem Dana, afro-americana, que ela vive em meados ali dos anos 70, numa época que ainda há essa separação do negro e do branco nos Estados Unidos, porém está acabando. Nessa época, né, nos anos 60 e nos anos 70, havia uma grande separação ali, ainda havia continuado, porque
tanto que se você for notar ali algumas guerras que foram acontecendo, Segunda Guerra Mundial principalmente, o exército de pessoas brancas e o exército de pessoas negras não lutavam em conjunto. Então, nos Estados Unidos, apesar da Constituição deles falar que todas as pessoas são iguais, tal, você é igual. Se você for branco, rico e tivesse terra. Era isso que era a igualdade. Mas voltando para os anos 70, nós vemos ali em 63, né, com a morte de John Kennedy, que o John Kennedy ele era favorável à lei dos direitos civis, né, uma lei que fazia com que os negros tivessem os mesmos direitos do que os brancos, de votar, tudo, enfim. Eles até votavam antigamente, mas eram imposto diversas coisas para que eles realmente não votassem. Como até hoje o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, então assim, nós sabemos que havia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, uma disparidade muito grande entre a educação do negro e a educação do branco. O branco ele tinha as melhores escolas, o negro, quando ele tinha escola, quando ele podia estudar, muitas das vezes era uma escola muito ruim, então ele saía muitas das vezes analfabeto ou semi-analfabeto, e ele não conseguia votar porque tinha algumas normas que impedia. Por exemplo, ele tinha que escrever um texto gigantesco, enfim, eles começavam a impedir o negro de votar de diversas formas. Se você estuda ali um pouquinho sobre o direito civil norte-americano, você vai entender um pouquinho como que foi feito. Então, em 1964, o presidente Johnson, que assumiu, né, ele era o vice-presidente de John Kennedy, e ele assumiu, após a morte do John Kennedy, ele assumiu ali a Casa Branca, e ele decretou ali a Lei de Direitos Civis. Essa lei, ela dava vários direitos, né, que na realidade eram já para ter sido dos negros desde a Constituição, mas a gente sabe que a Constituição americana foi feita até mesmo numa época em que as pessoas eram escravizadas, os negros eram escravizados, enfim, ele foi feito nessa época e ele foi feito para brancos, homens e só isso, e donos de terra. Até mesmo se você fosse homem branco não dono de terra, a lei não era para você. Então, ali em 1964, foi a lei do direito civil. Então, assim, esse livro, o Kindred, ele passa um pouco depois da lei do direito civil, já com a personagem, ela tinha um marido que era branco, então, e a família, tanto a família dela quanto a família dele não gostavam tanto, mas, enfim, já era livre, já não havia tanto esse preconceito para com branco, casado com negro. Havia, como ainda hoje há, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, há ainda esse preconceito. Porém, era melhor do que antes dos direitos civis. E esse livro, ele mostra toda uma bagagem cultural de racismo, quando a personagem principal, ela volta no passado, ela volta ali em 1800 e alguma coisa, não vou lembrar aqui a data de cabeça, ela volta e ela conhece uma personagem que vai mudar completamente a história. E entra naquela questão de paradoxo do tempo. O que seria esse paradoxo do tempo? Se eu alterar alguma coisa aqui no passado, poderia alterar totalmente o futuro ali dela, o presente, né, na realidade dela, onde ela vive, principalmente a vida dela. Porque essa personagem que ela salva ali no primeiro momento, já na primeira página do livro, é uma personagem muito importante para a história dela. É assim, uma história cativante, uma história que vai te prender em todos os momentos, vai fazer com que você queira ler para saber o que vai acontecer, se fulano vai morrer, se ciclano vai ser açoitado, enfim. É um livro, gente, que de todos os livros que eu li do gênero, de ficção científica, para mim, assim, é de disparado um dos melhores. Então, assim, recomendo, é um livro 10, enfim, recomendo, leia ele mesmo.
Despertar. O Despertar, diferente já do Kindred, ele é um livro que ele começa um pouco mais devagar, ele tem ali um desenrolar da história um pouco mais devagar, sem muita pressa em dizer o que ele é, o que ele veio, onde a personagem está, com quem ela está. Mas assim, de antemão, o que eu posso dizer deles para você? É um livro bem interessante, é um livro futurista, que acontece com algo que acontece com a Terra após uma guerra nuclear que destrói a Terra, e o ser humano é salvo por uma espécie, e essa personagem, que está ali desde o começo do livro, ela é despertada 250 anos após o acontecimento da Terra, e vai desenrolar ali toda a história dela com essa espécie extraterrestre, tá? Essa espécie extraterrestre, eu posso dizer assim, que eles vão de planetas em planetas que estão perto da destruição, e eles compartilham os seus genes, a sua genética, fazendo com que o ser humano, ou a espécie ali que eles estão, ali, o planeta que eles estão, receba essa carga aí de genética deles, e eles passam, e o ser humano ou a outra espécie passa para eles. Então é uma troca genética. Então é bem legal, principalmente para quem gosta dessa área aí de genética, biologia, é muito legal. E assim, o Rito de Passagem, ele é uma continuação, já alguns anos após o início do Despertar, e ele vai mostrar a evolução da personagem, né, da Lilith, que é essa personagem principal, vai mostrar a evolução dela, ali, o tempo que ela passou, que ela conheceu, a vivência dela com outros seres, ela descobre-se outros seres humanos ali também, no local onde ela está. Eu não vou falar o local, mas é bem legal a hora que você descobre o local e a forma como esse local é feito. E aqui nesse livro ele vai mostrar um pouco, ali no começo da história dela, e depois vai mostrar a história principal, que seria a história de Akin, que é o filho dela. Ele não é 100% humano, ele é misturado com essa espécie e o ser humano, e ele vamos dizer, ele é especial, por ele ter sido um dos primeiros híbridos das duas raças, ele acaba se tornando especial, só que como um adolescente, uma criança, um adolescente ali, ele tenta descobrir o mundo e as espécies ali, tanto a mãe dele quanto o pai dele, vamos dizer, que na realidade não é somente um pai, tem uma mistura de genética. Então assim, ele vai descobrir o mundo, vai descobrir como que funciona, vai descobrir se ele pode ou não confiar no ser humano. E o terceiro livro desse daqui, que ainda não saiu, eu acredito que vai mostrar a evolução dele após essas descobertas dele. A Parábola do Semeador. Livro excelente também. Esse livro ele trata bastante do tema religião, mas de uma forma, vamos dizer, uma forma diferente, diferente no começo, porque depois acaba sendo bem parecido com a maioria das religiões, a maioria das crenças, seitas e tudo mais. Ela é uma filha de um pastor. É um planeta que também foi destruído. A Octavia Butler, ela gostava de fazer bastante isso, destruir os planetas. Um planeta distópico ali, onde que as pessoas elas voltaram a viver em pequenas comunidades, e é um planeta violento, onde que as pessoas roubam, matam, por causa da comida, por causa da água, porque são recursos escassos. E certa vez há um atentado ali na vila onde ela morava, e ela tem que viajar pelos Estados Unidos, em um Estados Unidos caótico, em que qualquer momento pode morrer. E o pior é que ela é uma pessoa hipersensível. O que seria hipersensível? Ela consegue sentir a dor, prazer, qualquer coisa do outro. Ou seja, se ela está andando na rua, ela vê um cara sofrendo um acidente de carro, o carro bateu, a pessoa ali quebrou um braço, teve uma fratura externa e tal, ela vai sentir tudo aquilo como se fosse nela.
Então isso é algo que dificulta muito a vida dela, dificulta muito como ela vai viver nesses Estados Unidos aí apocalíptico. O penúltimo, a parábola dos talentos, também é uma continuação muito legal. Vocês vão ver eu falando muito legal porque assim, eu amei os livros dela, de verdade. Então assim, é uma continuação da parábola do semeador. Esse livro ele vai retratar um pouco como foi que ela chegou, ela se assentou ali em um determinado local, no final da parábola do semeador, ela se assentou, criou a comunidade ali da religião dela, a Semente da Terra, que é a religião dela, tal, tem as crenças, tem o livro sagrado e tudo mais. Então ela criou esse espaço, porém acontecem diversas coisas que faz com que esse espaço mude. Esse espaço seja... eles ficam um bom tempo, mas acontece um atentado ali e eles têm que mudar e divulgar o Semente da Terra pelo mundo. O objetivo final do Semente da Terra é levar a palavra, plantar em outros planetas. Ela fala que, em várias partes do livro, que a Semente da Terra é mudança. O que eles têm como lema é mudança. Então, tudo é algo que os budistas não gostam de falar, que nada é fixo, nada é permanente. Então, assim, eles trazem esse conceito de mudança. Nada vai ser fixo e nada vai ser permanente. Tudo vai mudar. Às vezes, pra gente, é complicado nós analisarmos a situação atual, principalmente a situação do Brasil, do mundo, pandemia, política, enfim, com o olhar de, nossa, um dia vai mudar. Mas vai mudar, porque nada é fixo. As coisas mudam. E é isso que esse livro ele retrata. E assim, ele tem um final excepcional, ele tem ali um final que eu fiquei pensando, poxa, por que não tem um terceiro livro? Eu amei, simplesmente eu amei. E assim, por último, os contos dela, eu já falei um pouco desse livro ali no começo do vídeo. Esse livro eu recomendo para quem está começando a ler a Octavia. É um livro que ele traz diversos contos, ele traz também no final ali um pouco sobre o processo de escrita da Octavia, como ela escrevia, as coisas que ela escreveu, que ela não terminou, enfim. É um livro que eu recomendo ali como primeiro. Ou se você quiser começar por Kindred também, é bacana. Eu comecei por Kindred e no final eu descobri esse livro depois, né, de eu já ter comprado todos. E assim, se você quiser começar por eles, legal. Se não, começa por Kindred, leia ele no meio, enfim, nada vai impedir de você ter uma leitura legal, independente da ordem aí que você escolher, tá? Então, leia Octavia Butler, principalmente se você for mulher negra. Se você for mulher negra, são livros que você deveria ler. Quem sou eu, né, para falar o que você deve ou não, mas leia esses livros, tá? E, pessoal, para quem chegou até aqui o final, tá? Curta, compartilhe, comente, isso é muito importante aí para o crescimento do canal. E até a próxima, valeu!